Amigo, amiga, chegou a hora. Estamos aqui com os nossos parceiros no conhecimento da política em particular hoje. Poderíamos falar de outra coisa a não ser a eleição no Rio de Janeiro. Manuel Tedinho, economista, o publicitário Elísio Pires, o consultor Paulo Fraga, o também publicitário Lula Vieira e o designer Marcelo Pereira estão prontos para esse papo. Aliás, um papo que vai continuar um bocado, porque a gente tem um segundo turno aqui no Rio, né? Mas que se fecha nesse momento, numa Câmara de Vereadores que é boa, é ruim, vamos saber com essas feras agora aqui no nosso Se Liga. Aliás, se inscreva na nossa página, dá o seu like aí, que a gente gosta muito de saber que você está curtindo a nossa turma. Pois bem, eleições fechadas na capital. Se vocês quiserem comentar sobre também o Grande Rio, que foi muito interessante, vale. Mas no Rio, esperada a ida para o segundo turno do Crivella, já que a Marta estava apontando como possível competidora com o Eduardo. A Benedita teve um fôlego de chegada aí também muito interessante. Paulo Fraga, como é que você viu aí essa eleição no Rio de Janeiro, meu caro? De forma geral, eu acho que foi de acordo com o que as pesquisas estavam ali sinalizando, né? E talvez uma distância um pouco maior do Crivella em segundo lugar para terceiro a Marta e a Benedita, mas se você considerar entre o que a pesquisa indicava e o que aconteceu, teoricamente está dentro da margem de erro para cima, no caso do Crivella, e da margem de erro para baixo, no caso, notadamente, da Marta, né? Então, de forma geral, eu acho que está dentro daquilo que era esperado. E talvez outro comentário que valha primeiro para essa nossa conversa é de que a renovação na Câmara ela é baixa, né? 30% de renovação, que de fato foi o que aconteceu. Mas eu diria que, de forma geral, é positivo. Eu gostaria muito que o Eduardo tivesse ganho no primeiro turno, para que esse fantasma e o demônio do Crivella não ficassem ainda permeando os nossos ares, entendeu? Pois é. O Lula, você sabe que em determinado momento, né, na última semana, com o Eduardo Paes ganhando 1 ponto por dia, percentual na pesquisa, eu cheguei a pensar nisso que o Paulo falou, que o Eduardo poderia até levar essa eleição no primeiro turno. Viajei na batatinha, Lula? Não, eu acho que o que aconteceu foi uma super movimentação das igrejas pentecostais, né? A igreja do Macedo e seus aliados, na última hora, no último dia da campanha. Quando eu digo super movimentação, eu pude observar essa super movimentação. O que houve de telefonemas, mensagens, entrega de material, santinho, o que os religiosos trabalharam a favor do Crivella e também a uma parte dos funcionários, quer dizer, os nomeados, mas isso é a gangue dele. Agora, a igreja foi impressionante a mobilização. Eu também estranhei que a nossa querida delegada tivesse empatado, tivesse patinado. Mas o Eduardo era esperado. O Eduardo realmente era esperado. Agora, nessa segunda rodada, nós vamos ver o trabalho da Igreja Universal em desesperado, prometendo, inclusive, o fogo eterno para quem não votar no bispo. Não há mais entre a cuja e a caldeirinha, é entre a urna e a fogueira eterna. Os crentes estão, os crédulos estão colocados. Vamos ver como é que vai ser esse segundo turno. Elísio Pires, mesmo movimento que o PT fez em relação à Benedita nessa reta de chegada aí da eleição, que a Benedita deu uma inflada também na última hora que eu fiquei surpreso. E a inflada foi manipulada no Ibope, né? É só comparar o Ibope do Rio com o Datafolha do Rio. Não, o Ibope dava a Benedita na frente da Marta, né? Coisa que não aconteceu, inclusive, na apuração final. Só para lembrar, a Marta tem 11,30 e a Bené tem 11,27. Né? E tem ainda uma chance muito longínqua
da Marta ir para o segundo turno, no caso de ser realmente confirmada a impugnação, a inelegibilidade do Crivella, né, que está em julgamento nesse momento, dependendo de um voto. Vamos aguardar, né, ver o que dá. Para essa eleição agora? Para essa eleição agora. Caramba. Vai ser só surreal se o resultado sair depois do segundo turno. Lembra? Depois do segundo turno, a gente disse, não, ele é inelegível. Né? Mas nós somos homens para isso. Né? É bom que se diga, só pra nós lembrar, somos homens para fazer isso. Para lembrar, o TRE declarou ele inelegível por unanimidade. Aí que ele entrou com recurso, etc., e está correndo até hoje. Mas ele foi declarado inelegível por unanimidade no TRE. Marcelo Pereira, surpreso com o resultado das eleições do Rio? Não, acho que, como o Paulo disse, é meio dentro da margem, né, do que a gente achava mesmo. Né? Agora, eu fiquei... duas coisas me chamaram a atenção no resultado, assim, na Câmara dos Vereadores, né, o PSOL, eu não me lembro quanto é que eles tinham antes, mas tinham 7 vereadores. Eu acho um negócio interessante para dar um contraponto lá, aquela valha-couto de milicianos lá, né, ter 7 galera do PSOL lá fazendo barulho é bom. Não, tem inclusive, Marcelo, tem inclusive a viúva da Marielle. Interessante, legal. Acho que... É. E outra coisa que me chamou a atenção também, completando o que o Lula falou, é que o Crivella, essa coisa desesperada, né? Eles tentavam, o Crivella na eleição anterior tentava dar uma de laico, né? De que ia separar Deus né? Enfim, e não ia usar essa coisa religiosa no governo. Agora ele assumiu direto, né? A propaganda dele nessa última semana foi totalmente religiosa, ligado que ele é o candidato de Deus, ungido por Deus, e que ele foi, né? Assumiu completamente esse negócio, é um desespero mesmo. Há uma grande dúvida em relação a ele, se ele é pior prefeito ou cantor. Realmente, Ô, Lula! Eu não sei exatamente. Não faça isso. O rapaz não pode se defender, não faça isso. Não faça isso. Ele desafina nas duas funções. Muito bom. Vai nos assombrar até daqui a 15 dias. Isso aí. Meu Deus. Edinho, pesquisas deram uma trave lá, outra cá, mas nada que modificasse o resultado final dessa eleição. Como é que você viu tudo acontecer? Foi conforme o esperado ou você se surpreendeu com alguma coisa? Não, eu acho que foi. Eu me surpreendi com a Benedita ter subido, mas ela já estava subindo já há algum tempo, né? Eu discordo do Elísio. Eu acho que o Ibope e o Datafolha, a diferença era a margem de erro, a diferença estatística, o Elísio. Sim. Era muito próximo já. Então, só que elas ficaram abaixo do que se esperava, ou se distanciaram. O Crivella se distanciou delas. Mas a diferença entre o Ibope e a Datafolha foi diferença estatística. A diferença é pequena, só que no Ibope a primeira Sim, mas isso é estatística. Estava na frente e na Datafolha era o contrário. Mas isso é o erro do modelo. Isso o modelo já prevê que tem erro de 2%. Então, essas coisas acontecem. Era tão pequeno que, no fundo, o que estava dizendo foi o que aconteceu, que elas estavam empatadas. Teve erro até na boca de urna. Toda pesquisa tem erro. E quando você está muito próximo, esse erro... Parece na verdade, o erro é a gente achar que uma está na frente da outra com diferenças de 2%, entendeu? Com 1,5% de diferença. Não, era essa a diferença. Esse conceito é que permite fazer os ajustes antes da eleição. Mas isso é matemática, Elísio. Isso não é matemática, não. Isso é outra coisa. Matemática é uma ciência. Matemática, mas estatística é probabilidade. É você olhar para o futuro. Você pegar uma pequena quantidade, uma amostra pequena do universo, analisar essa amostra e prever se essa amostra, de fato, representa o universo ou não. E aí você diz o seguinte, olha, se eu fizer a mesma pesquisa 95 vezes, 100 vezes, 95 vezes vai dar esse resultado. Isso é a confiança. Então, 95% de confiança é isso. Se você fizer a mesma pesquisa com a mesma amostra 100 vezes, 95% das vezes vai dar o mesmo resultado. Agora, desse resultado, tem erro.
tem erro, porque você está olhando para 2.000 e poucas pessoas num universo de 4 milhões. Então, não tem como ser preciso. Tedinho, tem outro problema mais complexo ainda. É construir essa amostra pelo telefone. Ou Eu pelo... acho que construir a amostra... Não é a mesma coisa que entrevista ao vivo. Com certeza. Não, não tem a menor dúvida. O erro é maior. Doutor Tedinho, Sim. o nosso comunista, doutor Elísio, entendeu? Entende. Você sabe que tem uma máxima em relação à pesquisa, a gente está falando de pesquisa. Pesquisa boa é aquela que vem de encontro ao que eu penso e o que eu acho. Se a pesquisa discorda daquilo que você acha, ela é péssima, entendeu? E é manipulada. Tem manipulada, tem desvios inaceitáveis. Eu tenho um exemplo... É em cima disso que o doutor Elísio está se baseando, entendeu? Pois é, eu tenho um exemplo concreto nisso. Uma vez eu fui levar uma pesquisa para um cliente da iniciativa privada, mas, de qualquer forma, uma pesquisa. Ele leu atentamente, onde se dizia que o produto dele não era muito bem aceito, que tinha problema de imagem de velhice. Ele leu atentamente a pesquisa, me devolveu o relatório e disse: não gostei dessa, faz outra. Realmente. Maravilhoso! Não, agora conta o resto, como é que você fez a outra? É verdade, Elísio. Boa. Agora, gente, passando agora para a Câmara de Vereadores, eu estou dando uma olhada aqui enquanto a gente conversa no resultado, e deixa eu pegar o Paulo Fraga, que sempre que eu começo a voar muito, ficar muito alegrinho, ele me põe no chão, me aterriza. Né? Paulo, eu estou achando aqui que vem uma Câmara aí, pelo menos, com uma vivência política que faz tempo que a gente não tem. César Maia, Chico Alencar, Rosa Fernandes, Jorge Felipe... O próprio professor mais votado já é a segunda dele, né? Terceira oportunidade. Mas eu digo assim, os demais... A própria Laura Carneiro, que na Câmara não tem muitos mandatos, mas tem muitos mandatos de deputada. O César Maia, que é um peso pesadíssimo nessa história. A Rosa Fernandes, eu acho que tem 8 ou 9 mandatos, hein? A Rosa foi a mulher mais votada da eleição. E com detalhe, o partido dele só fez um candidato, que foi ela, né? Isso. Então, lembrando que teve uma coisa boa nessa eleição, que ainda é discreta, mas tinham só 7 mulheres, agora tem 10. Por falar na Rosa Fernandes, só lembrar que lá no seu programa, a convivência com ela foi extremamente agradável, né? Não, a Rosa... participou do programa. Existem pessoas... Eu vou falar uma coisa aqui e me corrijam se eu estiver errado. Existem pessoas que nasceram para coisa. A Rosa nasceu para ser vereadora. Cuidar da rua, da luz, da pintura. E faz bem isso. Entendeu? Do posto de saúde. E o pai dela também, né? O pai também acho que tem 6 ou 7 mandatos, não é o pai dela, né? Como deputada estadual, talvez não fizesse nada. Deputada federal, senadora da República. Agora, para essa história que ela faz do dia a dia, entendeu? De conversar com o cidadão, com a cidadã na calçada, saber o que está pegando, ela é imbatível. Isso na República de Acari. Exatamente. É verdade. Você sabe que ela sai de lá Pavuna, Irajá, Irajá, e vem subindo até Rocha e Riachuelo, gente. Não. Chega até ali? Ela chega a interferir em asfaltamento, iluminação, mas é grande, segurança. Ela vai embora. Aquilo ali é brabo. Mas então, o coração da área dela é Pavuna, não é? Ou é Irajá? Acari, Pavuna, naquela região. Aquela região ali. O Paulo, e aí? Que eu falei aí desses nomões aí, dois ex-candidatos ao Senado, o Chico e o César. Estão na Câmara do Rio de Janeiro. Políticos experientes. Dentro do que você falou, eu acho que o movimento ele é muito positivo, né? E a despeito das eleições municipais terem suas peculiaridades próprias, tem um ponto que me chamou a atenção e que eu acho que vale a pena compartilhar, é de que a onda Bolsonaro das eleições majoritárias de 2 anos atrás, ela diminuiu muito, né? E a influência dele, não só em candidatos aqui, como em outros locais no Brasil, foi de um desempenho pífio, né?
E no caso específico do Rio de Janeiro, o Carlos Bolsonaro, que teve 30% de redução na quantidade de votos, saiu de 100 mil para 70 mil. Continua bem votado, mas perdeu o espaço. Então, eu diria... E a mãe dele não se elegeu. De riscos a mãe não se elegeu. Ruins, das coisas ruins que têm acontecido no ambiente político, de maneira geral, eu acho que a gente tem quadros aí, resultados positivos. Agora o Gabriel, como que é? Monteiro, né? Monteiro, isso, é. Monteiro, Que Monteiro. coisa horrorosa, mas é um sujeito nojento, né? Quer dizer, o cara andava, ia fazer... Você tem uma ideia, ele ia fazer distribuir santinho na rua, tinha 2 caras com fuzil pendurado no pescoço, que nem traficante. É uma coisa... Não, ele tem toda a razão, mas ele é melhor ter um vereador assim do que um presidente, né? Outra coisa interessante também é a desvinculação do voto de prefeito para vereador. Só para lembrar, a candidata mais votada em terceiro lugar, o partido dela só fez um único vereador. Não, que foi quem? O PDT. Mas sim, mas quem que foi? Você lembra? Hã? Você lembra quem é? Nem vou guardar esse nome. Então. Elísio, mas foi um só. Mas você sinalizou uma coisa muito interessante quanto à perda de prestígio da família Bolsonaro nessas eleições, foi o fato da ex-mulher dele não se eleger. Bem lembrado. Val do Açaí também teve, sei lá, 200 votos, não foi isso? Não teve quase nada. A Val do Açaí quase nada, né? Val do Açaí. Foi uma vergonha. Val do Açaí, hein? Era uma mulher que era lotada no gabinete dele, mas que pedia a sair à distância, entendeu? Sei qual é. Val do Açaí. Pode traduzir, talvez, essa coisa do Bolsonaro, talvez ele nunca tenha tido prestígio, né? Pode ver dessa forma. Era um voto de protesto, assim, de antipetismo, contra tudo isso que aí está. Passou um tempo, viu o que aconteceu, qual foi a atuação dele na pandemia e como é que foi a atuação dele, que ele murchou quase todos quem ele apoiou se deu mal, né? A Joyce teve 40 mil votos, assim, não é, aquilo não se traduziu em capital, né, duradouro, a coisa murchou completamente. Mas ele apoiou o Russomano, que foi muito mal, né? Quem ele apoiou foi mal. Embora tenha uma tradição do Russomano de começar em primeiro e ficar fora do segundo. Pois Elísio, se ele tivesse falado com a gente, né? A gente que é de comunicação também, aliás, a gente falava, faz isso não. O Bolsonaro foi induzido para esses apoios aí pelos militares que estão em torno dele. Sim, tá bom. Entrevista do Olavão, o Olavão é muito engraçado. De canalha. De novo, não? Chamou os militares de canalhas? Ainda não, por enquanto não. Marcelo, Tarcísio Mota é cabeça de chave aí, 86 mil votos, meu amigo. Incrível, né? Achei muito legal o pessoal ter uma representação boa aí para dar esse contraponto. Uhum. Legal, né? E é um partido orgânico da esquerda, né? Assim, o PT não tem... murchou completamente, né? Assim, quem tem alguma representatividade assim, na sociedade, entre professores e, enfim, profissionais, é uma pessoa, né? Por acaso, o PT na Câmara dos Vereadores, por acaso, tem duas pessoas que não são... Uma é bem legal, a Tainá, que é uma urbanista. Tainá de Paula, craque. Muito boa, cara. Eu gosto muito falaram dela também. E o Raimon... O Raimon é um padre, né? Mas tudo bem, é legal, um cara direito. Não, mas é um padre, não é no mau sentido. Não, assim, eu entendi. Ele é um cara... Ele é todo arrumadinho, né? É só dizer que é padre. Isso. Explicação, padre. O que é? O problema Molon é padre também, né, Molon? Mas Molon é melhor, né? Não, mas bem melhor. Ele é um padre carismático, o Molon. Entendeu? É da ala aí desses novos padres que cantam e tal, essa coisa. Aliás, uma coisa, os exóticos no Brasil inteiro não se criaram tanto assim, não. Graças os exóticos. As Marias do Açaí, o João Pé de Cabra, Maria Machadão, essas pessoas não, no Brasil inteiro. Teve 1 ou 2 exóticos, mas... porque vocês são ateus. Eu e o Francisco Barbosa oramos muito para isso acontecer. Exato. Isso é jejum e oração em sequência, entendeu? Para secar esse povo.
Russo-humano, que o russo-humano é o popular cavalo paraguaio. Isso, né? exato. sempre, exatamente. Doutor Barbosa, Sim, doutor Paulo Fraga. eu queria fazer uma provocação agora e dizer Faça. o seguinte, que para o segundo tempo dessa partida, aqui no Rio de Janeiro, município do Rio de Janeiro, eu arriscaria dizer que o nosso Crivella vai virar o jogo e vai ganhar o segundo tempo É das ruim. eleições. Tem menor chance. Hoje é senso de humor puro ele. Hoje, Olha, Agora, sei lá. vamos Olha, fazer... só para lembrar, quem é que inventou o Eduardo Paes? César Maia. César Maia. César Maia. Botou ele de administrador regional na Barra. Isso. Era um jovem, né? Bom, deixa eu aproveitar, Tedinho, segundo turno, vai dar o quê? Vai dar Eduardo disparado, porque até o PSOL talvez não apoie oficialmente, mas todo mundo do PSOL vai votar no Eduardo, todo mundo do PT vai votar no Eduardo, todo mundo, a Marta não estando lá, todo mundo do PDT também, PSB, vai ser um estrago. Se o Crivella tiver 35%, é muito. Lula Vieira, o que vai dar no segundo turno? Também acho que Eduardo, por tudo que a gente viu, e também somando aqueles que não são Crivella, quer dizer que a rejeição do Crivella é monstruosa, eu não tenho dúvida que o Eduardo ganha. Quer dizer, posso me surpreender, já vi muita coisa muito maluca acontecer no mundo, particularmente no Brasil, mas acho que dessa vez não. Eu acho que dá, Eduardo Paes também, mas assim, morrendo de medo do demônio aí, aprontar alguma coisa aí. Tem que ficar esperando esse negócio. Me tirou as palavras da boca. Meu medo era que criassem um boato assim desse tipo, que o diabo pessoalmente veio votar a favor aliás, contra o Crivella, alguma coisa desse tipo. O Crivella já falou que o problema é que as pessoas não entendem, não conhecem que ele pegou uma prefeitura falida, que não tinha dinheiro, não podia fazer nada. Mas vamos conhecer, vamos mostrar, o pessoal vai ver que o meu problema é esse, não é a corrupção, não é isso. Elísio Pires, e aí, segundo turno vai dar o quê? Se fosse hoje, seria disparado o nosso Eduardo. Só que eleição é uma coisa muito sutil. Né? É só lembrar, antes da facada de Juiz de Fora, quem é que podia imaginar aquele resultado de 2018, né? E teve a facada. E com incompetência do tal do Adílio, né? São incompetentes internacional. Meu Deus do céu. Paulo Fraga, fecha a tampa. O que vai dar nesse segundo turno? O índice de rejeição que ele tem, nem com reza brava, entendeu? Então, é o que está sendo comentado aí. E, pelo amor de Deus, que nós tenhamos o Eduardo. Ninguém aguenta mais o tal do Crivella, né? E você já botei o nome dele na boca do sapo. Meu Deus do céu. E você se liga em quê, Paulo Fraga? Eu me ligo nesse segundo turno. A gente agora tem que trabalhar para tirar as pessoas que não têm nada a ver com a nossa cidade, não amam a nossa cidade, não querem trabalhar e ficam com esse discurso hipócrita que ele tem feito, que dá nojo de ouvir o que ele diz, entendeu? Marcelo Pereira, se liga em quê? Eu fico ligado no exorcismo desse demônio aí. Embora. Lula Vieira, se liga em quê? Eu também fico ligado ao nosso bispo poder ir para casa descansar e cuidar das ovelhas dele. Ele já demonstrou que outras ovelhas ele não sabe cuidar, não. Elísio Pires, se liga em quê? É possível alguém se ligar em alguma coisa nesse momento que não seja o segundo turno? Me ligo no nosso Eduardo Paes, com certeza absoluta. Manuel Tedim. Eu estou mais na linha do Marcelo Pereira mesmo. Eu estou querendo que exorcise. Vai de retro, sacanagem. Agora, fazendo um parênteses que eu acho necessário, a gente realmente se acostuma com as coisas boas a ponto de não ressaltá-las. Ontem à noite a gente já sabia 90% de quem foi eleito, quem não foi eleito. Quer dizer, realmente alguma coisa
muito bacana a gente conseguiu fazer no país, que é o sistema de eleição. Pelo menos a gente esse orgulho de ter. Não, Lula, 100% dos resultados em 5.500. Com atraso, com tudo, né? A pessoa reclamou do atraso, a pessoa ficou nervosa e tal, mas no final... O atraso é 3 horas, pô, nada de mas o atraso foi da notificação, notificação do TSE, porque os TRE cumpriram plenamente tudo. Claro. Elise, sabe o que acontece, Elise? O povo está acostumado com a eleição norte-americana. Entendeu? Ele quer tudo depressa, pra caramba, entendeu? Tudo rapidinho. De lá nem acabou ainda. Aliás, por falar em eleição americana, destacar a última declaração do tal do Trump, né? Cara, lá tá Ele reconheceu a vitória, embora com fraude, né? Figura. Acabou de dizer isso ontem, né? Eu vi. Senhores, fechamos essa semana. Semana que vem a gente ainda vai falar desse assunto. Estaremos no meio da campanha. Vamos saber se vão aparecer, né, cobras e lagartos, além de todos os exorcismos que vão acontecer nessa semana. Obrigado, Manuel Tedin, Elísio Pires, Paulo Fraga, Lula Vieira e Marcelo Pereira. Semana que vem de volta. Até lá.